Quero ler um texto da palavra de Deus que tem falado muito ao meu coração, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre esse texto, sobre a gente desenvolver uma mentalidade realmente de filho de Deus, porque esses dias a gente tem entendido que muito de nós temos desenvolvido uma mentalidade idólatra. E por muitas vezes nós estamos dentro dessa mentalidade, nós estamos dentro dessa cultura, desenvolvendo uma mentalidade idólatra, e a gente anda se perdendo, como diz aqui o pastor Walter. A gente anda viciado, fazer tantas coisas para o Senhor, ao qual o Senhor não nos mandou a fazer. E o nosso maior desafio nesses dias não é de você fazer muitas coisas para o Senhor. Nosso maior desafio nesses dias é permanecer no lugar de devoção de todos os dias. Porque só nesse lugar de devoção de todos os dias é que o Senhor vai nos desenvolver e a gente vai conseguir de alguma maneira expressar para as pessoas quem nós somos em Jesus. Amém? E esse texto de Mateus capítulo 6 é um texto chave, é um texto forte e um texto que fala da realidade dos dias que nós estamos vivendo. Mateus capítulo 6 e versículo 25 vai dizer assim: portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Contemple as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o vosso Pai Celestial os sustenta. Não tem vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um tempo em sua jornada de sua vida? Por que andais preocupados quanto à vossa vida? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem teçam. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu resplendor de sua glória, se vestiu como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupe dizendo o que comeremos, ou o que vamos beber, ou ainda o que vamos vestir. Pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, é que trata de obter todas essas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Esse texto vai falar exatamente dos dias que nós estamos vivendo. Dias aonde o que nos motiva a estar na casa do Senhor, dias ao qual o que nos motiva a estar aqui não é a nossa devoção ao Senhor, mas é a minha necessidade pessoal. Quando aquilo que me motiva a estar na casa do Senhor não é a minha devoção, mas é a minha necessidade pessoal, então, querido, eu estou desenvolvendo dentro de mim uma mentalidade idólatra. Aonde eu começo dentro do meu coração a desenvolver um tipo de vida aonde eu procuro essas coisas, ao qual o Pai Celestial está dizendo, os pagãos, ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, é que procura todas essas coisas. Mas ele diz, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, querido, o que tem nos roubado do Senhor são coisas a qual o Senhor não nos mandou fazer.
Quando nós entendemos que nós somos o Senhor, nós não precisamos correr atrás dessas coisas. Nós só precisamos fazer uma coisa: buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas em nossa vida. Eu me lembro, querido, que na minha caminhada, eu querendo me casar, preocupado, querendo caçar emprego, eu me lembro que todos os dias eu saía da minha casa para tentar procurar emprego, para tentar fazer alguma coisa, porque queria me casar logo. E eu me lembro que eu li esse texto em Mateus capítulo 6, especificamente no versículo 33, e eu tive um sonho, ao qual nesse sonho o Senhor falava no meu coração: filho, cuide daquilo que é meu, e eu vou cuidar daquilo que é teu. Então eu comecei a entender, querido, que não adianta a gente começar a ficar inquieto, com o coração inquieto ou preocupado com essas coisas, mas quando nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, o nosso Pai Celestial, Ele supre todas as coisas em nossa vida. Mas o problema é que nós temos desenvolvido em nosso coração uma mentalidade idólatra, aonde o que me motiva a estar na casa do Senhor não é a minha devoção, mas é a minha necessidade pessoal. E se existe uma palavra nesses dias a qual nós precisamos entender, é a devoção. Nós precisamos desenvolver um estilo de vida de devoção de todos os dias. Não apenas um dia, porque nós somos muito bons de fazer várias coisas, mas nós somos ruins de perseverar em fazer a mesma coisa todos os dias. A igreja de Atos, ela crescia, não só por causa dessa devoção, ou da sua oração, mas pela sua perseverança em fazer a mesma coisa todos os dias. O todos os dias, o estilo de vida de todos os dias, a devoção de todos os dias, a oração de todos os dias, vai abrir os céus para que o Senhor possa vir sobre nós. Nós só precisamos perseverar nisso. Mas o problema, querido, é que nós não temos uma vida de devoção. Na verdade, existe hoje a tirania da urgência. A urgência tem roubado do nosso coração aquilo que é importante. Nós temos vivido no mundo de Marta, em qual o Senhor está querendo nos transicionar para o mundo de Maria, ao qual ela senta aos pés do Senhor e ouve as suas palavras. Sabe, querido, nesse dia nós precisamos entender essa verdade, que o maior inimigo da devoção nesses dias, o maior inimigo da devoção nesses dias se chama distração. Parece uma loucura nesses dias. Existe uma dificuldade enorme ao qual nós temos de se concentrar em algo no Senhor, por causa da distração. Nós vivemos uma vida tão afadigada, uma vida tão inquieta, a qual o Senhor está nos chamando a nós buscarmos a sua presença. Esses dias Deus tem falado muito ao meu coração sobre Mateus capítulo 7 e versículo 21, ao qual o Senhor naquele dia vai chegar para muitos, e eu acredito na minha teologia, não só para os crentes, mas especificamente para os pastores, e vai dizer, os pastores vão olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz milagre, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai olhar abertamente e vai dizer: eu não te conheço. Sabe por quê, querido? O Senhor não quer o teu serviço se Ele não tem o nosso coração. Se Ele não tiver o nosso coração, Ele não quer o nosso serviço. E na Bíblia o Senhor não te pede o teu serviço. Na Bíblia, em Provérbios, o Senhor te pede o teu coração. O que nos habilita a ser conhecido pelo Senhor não é aquilo que nós fazemos no público, mas aquilo que nós fazemos no secreto. Porque o público é apenas um reflexo daquilo que nós somos no secreto. Mas entenda essa verdade. Nós precisamos entender essa verdade. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo aqui, ele fala algo bem interessante.
E existe uma preocupação no coração de Paulo, a qual ele fala esse versículo. Em 2 Coríntios capítulo 11, e versículo 3, vai dizer assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção em Jesus Cristo. A distração tem nos roubado do Senhor. A distração tem nos roubado do Senhor. Na verdade, nós somos tão apaixonados pelo trabalho, pela obra de Deus, que nós não somos apaixonados pelo Senhor. A igreja de Apocalipse, precisamente a igreja de Éfeso, era uma igreja bem doutrinada, era uma igreja onde conhecia a palavra de Deus, era uma igreja a qual o apóstolo Paulo doutrinou ela bem, era uma igreja onde odiava o mal, odiava o pecado, mas a Bíblia vai dizer, ao qual o Senhor diz assim: uma coisa eu tenho contra ti, abandonastes o primeiro amor. Sabe, querido, nós precisamos voltar os nossos olhos no maior e primeiro mandamento, que é amar o Senhor de todo o nosso coração. E amar o Senhor de todo o nosso coração tem a ver com intensidade. Não é sobre começar queimando, é sobre terminar queimando. O estilo de vida dos últimos dias não é sobre começar queimando, é sobre terminar queimando. É sobre nós sermos perseverantes em fazer a mesma coisa todos os dias. Sabe, nós somos tão viciados em fazer tantas coisas para o Senhor, que nós estamos nos desviando do lugar secreto. Nós estamos nos desviando do primeiro amor. E nós precisamos voltar a amar o Senhor de todo o nosso coração. Isso é tão interessante, querido, sobre o primeiro mandamento. É que se nós negligenciarmos o primeiro mandamento como o primeiro lugar em nossa vida, nós vamos estar falhando em tudo em nossa vida. Não adianta nós fazermos a obra de Deus se nós estivermos falhando em amar o Senhor de todo o nosso coração. E o Senhor, Ele não permite que o seu amor por Ele seja um amor dividido. Eu tenho certeza, você que é casado, você não permitiria de maneira alguma que o coração da sua esposa ou do seu esposo fosse dividido, que amasse duas pessoas. De maneira alguma você ia permitir isso. Então, se você que é ruim, que é pecador, que é falho, que dentro de você existe o pecado, quanto mais o Senhor não permite que o seu amor seja dividido. Que você ame esposa, que você ame pessoas, que você ame a sua família mais do que o Senhor. A Bíblia diz: aquele que ama mais a sua família, mais do que a mim, mais do que o Senhor, não é digno de mim. Eu temo no meu coração que nós não amamos o Senhor de verdade. Na verdade, o amor que nós sentimos, o amor da igreja brasileira hoje, é um amor verbalizado, um amor que apenas fala e canta, mas está distante do Senhor. E nós precisamos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Não é sobre buscar apenas, é de buscar de todo o coração. Sabe, querido, quando você viaja, você fica distante. Eu tenho certeza que se você ficar distante da sua família, da sua esposa, como o pastor Walter aí que passou uns dias longe da esposa, eu tenho certeza que o coração dele queimou pela sua esposa, de saudade da sua família. Mas, sabe, a preocupação que eu tenho no meu coração é que na verdade nós não amamos o Senhor, nós apenas gostamos do Senhor. Gostamos dos seus milagres, gostamos do ministério, gostamos disso aqui, mas nós não amamos o Senhor de verdade. Nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer uma alta reflexão se nós de fato amamos o Senhor. Porque esse amor ao qual o Senhor Ele manda em sua palavra, o Senhor Ele não permite nós amarmos a Ele de qualquer maneira.
Jesus, ele estabeleceu uma maneira como nós devemos amar. E amar o Senhor é de todo o coração. Existe um homem na Bíblia chamado rei Amazias. A Bíblia diz que ele faz o que é reto perante os olhos do Senhor. Mas a Bíblia diz, mas ele não fez de todo o seu coração. Ah, querido, eu temo no meu coração que nós estamos nos distanciando do Senhor. E o que está nos distanciando do Senhor não é o diabo, é a igreja, é a obra de Deus, é coisas que nós estamos fazendo, mas na verdade o Senhor não mandou nós fazer. Sabe, uma das verdades que o Senhor mandou você fazer? Ame Ele de todo o seu coração e permaneça nele. Quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos voltar para o lugar secreto. Mas entenda essa verdade. Mateus capítulo 6 e versículo 6, que vai falar sobre a porta, o lugar secreto. A gente precisa tomar cuidado, porque muitos de nós passamos alguns minutos, algumas horas fazendo nosso devocional, e nós pensamos que apenas com devocional, pensamos que apenas pelas algumas horas que nós gastamos orando no Senhor é suficiente. E nós saímos de lá e falamos assim, eu já cumpri hoje o meu dever com o Senhor, eu já orei, eu já li a palavra, agora eu vou trabalhar. Então dentro de nós começa a gerar, sabe, um orgulho em nosso coração, aonde nós pensamos que nós estamos fazendo o que é certo diante do Senhor. Mas eu quero falar uma coisa para você: tome cuidado com o seu devocional. Sabe por quê? Porque a porta do lugar secreto não marca ao fim da relação. A porta, ela apenas torna, o lugar secreto apenas torna um lugar mais íntimo do que o outro, mas não marca o fim da relação. E o que eu quero dizer com isso é que muitos de nós vamos para o lugar secreto e nós colocamos um fim em si mesmo nisso, porque nós estamos ali no lugar secreto, e que quando nós saímos do lugar secreto, o lugar secreto não está convergindo no meu dia a dia, não está convergindo em meu dia a dia. Sabe, querido, porque nós não chegamos diante de Deus 3 vezes ao dia, como Daniel. A Bíblia diz que Daniel chegava 3 vezes ao dia diante do Senhor e orava. Sabe por quê? Sabe por que nós não chegamos 3 vezes ao dia diante do Senhor? Porque o Deus que nós estamos cultuando não é o Deus que nós vivemos no dia a dia. Não é o Deus que nós vivemos no dia a dia. Quantos de nós estamos nos comportando como Marta? Como Marta, como uma tirania da urgência, preocupada com muitas coisas, com afazeres. E querido, entenda uma coisa: a sua faculdade pode ser uma distração, o seu trabalho pode ser uma distração, a sua família pode ser uma distração. Tudo aquilo que está tirando os teus olhos do Senhor é uma distração. Tudo. Se o teu trabalho te consome mais do que o Senhor, a presença do Senhor, alguma coisa está errado. Eu não estou falando aqui que você não pode trabalhar, que você não pode exercer uma faculdade, mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer o nosso coração por inteiro diante dEle. Sabe por quê, querido? As pessoas muitas vezes não vêm para a igreja. Sabe por quê? Que muitas vezes as pessoas que você convida na sua casa, ou os seus vizinhos, para vir para a igreja não vêm? Não é porque você não sabe pregar, é porque ele não vê Jesus em você. Quando as pessoas vê Jesus em você, as coisas vão ser diferentes. E sabe uma verdade que o Senhor tem falado ao meu coração esses dias? É que nós precisamos, pastor Walter, de mais pessoas vivendo o Evangelho do que propriamente dito pregando o Evangelho. Existe hoje uma necessidade de nós, pastores, reevangelizar os evangélicos novamente.
reevangelizar os evangelhos novamente, dizendo: volte para o lugar secreto, volte a chorar, volte a clamar, volte a gastar tempo com as Escrituras. Nós queremos conhecer um Deus que não é conhecido nas Escrituras, um Deus ao qual você não corre para as Escrituras, ao qual você não tem sede da palavra. O que falta nesses dias é fome do Senhor em nosso coração. Então, nosso maior inimigo da devoção é a distração. E uma devoção, querido, uma devoção sem distração, não se trata apenas de você estar perto do Senhor, mas se trata de você estar perto dele todos os dias. Todos os dias. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o autor de Hebreus, ele vai dizer que nós precisamos nos livrar de todo embaraço. E ele vai falar de duas palavras muito top aqui. Ele vai falar sobre peso e ele vai falar sobre pecado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele vai falar sobre essas duas palavras. O embaraço, nos livrar daquilo que está nos impedindo de correr. E ele fala o peso e o pecado. Perceba que o peso e o pecado são duas coisas diferentes. Amém? O peso não é pecado. Não é pecado. O peso não é pecado, mas pode te atrapalhar de você correr diante do Senhor, de você estar diante do Senhor. Então, queridos, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Precisamos gastar tempo de devoção com o Senhor. A nossa movimentação diária diz mais a respeito de nós mesmos do que com Deus. Nosso coração precisa queimar mais para o Senhor. Então a porta, o lugar secreto, não marca o fim da relação. A porta só torna o momento mais íntimo do que o outro. O culto, o ajuntamento, não é o fim da relação. Esse lugar, esse momento que nós estamos cultuando ao Senhor, não está marcando o fim da relação. Apenas torna um momento mais íntimo do que o outro. A nossa movimentação aqui no culto, quando nós levantamos a nossa mão para adorar o Senhor, tem que ser reflexo daquilo que nós estamos vivendo do nosso dia a dia. Muitas pessoas falam assim: pastor, mas eu não estou tendo tempo para o Senhor. E eu estava estudando na Bíblia sobre o tempo, e o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos remir o nosso tempo, devemos nos lidar bem com o tempo, e nos comportar como sábio, não como nécio. E quando o apóstolo Paulo vai falar sobre tempo, quando eu fui olhar no dicionário, quando eu fui estudar um pouco na língua hebraica sobre tempo, os israelitas, os rabinos, ele tem na mentalidade que o tempo é igual à vida. O tempo é igual à vida. Então, se eu estou desperdiçando o meu tempo, eu estou perdendo a minha vida. Quem sabe vocês aqui estão perdendo a vida de vocês, porque vocês estão desperdiçando o seu tempo. Quando nós desperdiçamos o nosso tempo, nós estamos perdendo a nossa vida. E por que o tempo é igual à vida para eles? Porque quando alguém não tem mais significado na vida, quando alguém não quer mais viver, quando alguém não quer mais sobreviver, quando alguém não tem, olha para a sua vida, para a sua família e diz: a minha vida não tem mais sentido para mim. Quando alguém olha para a sua vida e vê que a sua vida não tem mais sentido, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai abreviar o seu tempo. E uma das maneiras de ele abreviar o seu tempo é tirando a sua vida. Nós precisamos entender, querido, administrar bem o nosso tempo. Quem sabe a maioria de nós aqui que estamos aqui, não, hoje acordamos, fizemos os nossos afazeres, mas nós não estamos na presença do Senhor.
não pegamos a nossa Bíblia, não oramos, não gastamos tempo com o Senhor. Quantos aqui conhecem a história do homem chamado George Miller? Ele era um homem que Deus falou com ele a montar um orfanato. E um dia esse homem, ele gastava horas e horas em oração, e ele ali orando. E chegou uma rainha e dizendo assim: eu quero falar com o Miller, eu quero falar com ele. E foram avisar ele. Chegaram lá, bateram no escritório dele lá e falaram: tem uma mulher aqui querendo falar contigo, e ela é rainha. Ele disse: diga para ela que não tem como atender ela no momento, porque nesse exato momento eu estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga para ela me esperar um pouquinho, depois eu vou atender. Mas é uma rainha. Sim, mas eu estou falando com o Rei dos Reis. Quantos de nós estamos no momento de devoção, no momento devocional, no momento de oração? Às vezes chega um irmão, às vezes chega qualquer pessoa para nos procurar, e nós saímos do lugar de oração para atender essa pessoa. Nos dias de hoje não é falta de tempo, é falta de prioridade. Nós não estamos priorizando o Senhor. Nosso coração precisa voltar para Jesus de todo o nosso coração, querido. Nós precisamos colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar em nossa vida e começar a viver esses mandamentos, começar a viver e amar o Senhor de verdade, a ter pureza em nosso coração, porque nós estamos nos desviando da pura devoção a qual o Senhor nos mandou nós exercer. Amém? Como que eu e você podemos vencer a distração nesses dias? Nós podemos vencer a distração, querido, da seguinte maneira. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e perguntaram para algumas mulheres que tinham sonhos de se casar. E perguntaram para algumas mulheres: me diga uma coisa, qual é a primeira coisa quando você entra no casamento? Qual é a primeira coisa que você quer ver? 80% das mulheres responderam: o noivo. Mas o padrinho, a sua mãe? Não, minha mãe, meu pai, padrinho, nada disso interessa. Elas falaram: apenas o noivo. Nós podemos vencer a distração quando os nossos olhar ainda estiver em Jesus. Precisamos olhar para Jesus. Sabe, querido, em Cantares capítulo 1 e versículo 15, ele vai falar sobre o olhar de uma pomba. E quando ele fala sobre isso, é porque ela não desvia o seu olhar é fixo para o Senhor. A esperança ainda continua sendo Jesus, e nós precisamos ainda voltar os nossos olhos para Ele. Amém? Então, eu acredito que existe hoje duas igrejas. Uma igreja que vive como Marta, que fala de uma igreja que vive fazendo muitas coisas para o Senhor. Mas existe outra igreja, como a igreja de Maria, como Maria, uma igreja que se senta aos pés de Jesus e que ouve as suas palavras. Maria entendeu que uma coisa é necessária, e nós precisamos desenvolver um estilo de vida de uma coisa só: Jesus. Jesus é suficiente em nossa vida. Querido, nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele. Nós precisamos queimar o nosso coração por Jesus. Nós precisamos amar a Jesus de todo o nosso coração. Semana passada eu vi uma entrevista do pastor Luciano Subirá, e ele falava algo bem interessante. Ele dizia que desde pequeno os filhos dele, ele olha para os filhos dele e diz assim, para a filha dele, fala: filha, quem que você ama mais? Você? Mas, pai, eu amo o Senhor, a mamãe mais. Diz: não, filho, está errado. Você deve amar Deus acima de tudo. Acima de tudo. Depois vem seu pai, depois vem sua mãe. Mas Deus em primeiro lugar. Às vezes nós estamos ensinando os nossos filhos a amar coisas e não amar o Senhor. Às vezes nós estamos ensinando nosso filho a amar a nós mais do que o Senhor. Então nós precisamos entender, querido, que a essência ainda é amar Jesus de todo o coração.
Nós estamos negligenciando o primeiro mandamento. E se nós negligenciarmos o primeiro mandamento, como é em primeiro lugar, ao qual o Senhor estabeleceu, nós estamos nos perdendo em tudo. Não adianta nós fazermos muitas coisas. A grande verdade é que se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos nos enquadrar em Mateus capítulo 7, versículo 21. Eu quero que você abra essa Bíblia para a gente ler esse texto. Mateus capítulo 7, versículo 21. Vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica o mal. Podemos ser reprovados no grande dia pelo simples fato de nós não conhecermos a Jesus. Sabe, os últimos dias que nós estamos vivendo, eu não sei se ainda é os últimos dias, mas eu acredito que as coisas, a tendência é a piorar cada vez mais. E quando nós vamos ler a história de Daniel, nós vamos ver um homem de devoção. Daniel era um homem de tanta devoção ao Senhor, que quando tentaram fazer algo para acusar Daniel, tentaram achar qualquer coisa para acusar Daniel, mas não acharam. Então eles falaram: não, nós vamos fazer o seguinte, a única coisa que nós podemos fazer para acusar Daniel é impedir ele de ele cultuar o Deus dele 3 vezes ao dia. Então fizeram um decreto e acharam Daniel aonde? Orando. Os últimos dias, querido, será semelhante a esses dias, semelhante aos dias de Daniel. Vão tentar discriminar a tua devoção para te pegar, para tentar acusar você. Mas a grande verdade é que as pessoas não vão achar repreensão nenhuma, não vai conseguir nos repreender, não vai conseguir nos oprimir, porque nós não temos uma vida de devoção de todos os dias. E sabe, na nossa igreja, eu tenho ouvido do Senhor e tenho desenvolvido isso. Nós não podemos, os irmãos lá sabem, a maioria das palavras que a gente fala dia após dia, noite após noite, é a mesma palavra. Amar o Senhor em primeiro lugar, amar Jesus de todo o nosso coração. Não adianta nós falarmos de muita coisa se nós ainda não conseguimos amar Jesus. Então esse dia nós precisamos voltar o nosso coração para Ele. E entenda uma coisa: a base do seu casamento, a base da sua família, a base de tudo é Deus. O fundamento é Deus. Então se você, moça, que está conhecendo alguém, ou está namorando alguém, que essa pessoa, você olha que é um cara negligente à palavra, não ama Jesus como deveria amar, caia fora, porque se ele não consegue amar Jesus, nunca ele vai amar você de verdade. Nós só vamos aprender a amar a nossa esposa, ou aprender a amar a nossa família de maneira genuína e verdadeira, quando nós amamos a Jesus em verdade. Quando nós amamos Ele em verdade, o Senhor nos dá a oportunidade de nós amarmos as pessoas que nós amamos de forma genuína, de forma verdadeira e não de forma abusiva. Os últimos dias que nós estamos vivendo são dias onde nós entendemos, irmão, que existem homens e mulheres que carregam palavras grandes. Existem homens e mulheres que carregam a palavra do Senhor muito grande, mas infelizmente, pastor Caio, vivem uma vida muito aquém da palavra que eles recebem. Muito aquém. Existe um homem na Bíblia que a Bíblia fala muito pouco dele, o nome dele é Enoque.
O muito pouco que a Bíblia diz é o suficiente. Enoque andou com Deus e Deus o levou. Existem muitos homens e mulheres que muitas pessoas falam dele pelaquilo que eles fazem do Senhor, mas na verdade não serão reconhecidos, porque não é no muito fazer que você será conhecido pelo Senhor, mas será de andar em Jesus, de andar com o Senhor. E andar com Jesus, você precisa, em primeiro lugar, abandonar os seus caminhos. O grande problema é que nós não queremos andar com Jesus. Nós queremos que Jesus ande conosco. E Jesus andar conosco, nós queremos que Ele se submeta ao nosso caminho. E não é Jesus que tem que submeter ao que eu ando, ao que eu faço, mas é eu que tenho que me submeter a Jesus, a sua caminhada. Então, quem sabe, querido, nós aqui estamos distantes do Senhor. Estamos nos desviando pelo simples fato de nós estarmos distanciando do primeiro mandamento, de amar Jesus de todo o nosso coração. Eu queria, em nome de Jesus, que você ficasse de pé e que nesse momento, querido, você fizesse uma alta avaliação da sua vida, refletisse ao seu coração se de verdade você tem amado a Jesus, se as distrações têm roubado o teu coração do Senhor. O Senhor, Ele não quer o Senhor não quer o teu serviço, o Senhor, Ele quer o teu coração nessa noite. O Senhor, Ele quer o teu coração. Por isso, querido, em nome de Jesus, dê o seu coração para Jesus. Aprenda a amar a Jesus como as Escrituras dizem, e não como você quer, mas da maneira dele, da maneira do Senhor. Davi era um homem de uma coisa só, e Davi disse: uma coisa buscarei, de permanecer na tua casa todos os dias da minha vida. Precisamos nos tornar homens e mulheres de uma coisa só: amar Jesus de todo o nosso coração. Não é sobre aquilo que nós estamos fazendo, é sobre quem nós estamos nos tornando. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Faça uma avaliação, querido. Quem sabe existe algum ídolo em seu coração. A minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor remova do nosso coração tudo aquilo que não te agrada. Remove os ídolos, os amores rivais. Remove as distrações. Ah, Jesus, nos perdoa por nós termos nos perdido na caminhada pelo simples fato de nós estarmos fazendo a obra do Senhor sem o Deus da obra, sem o Senhor. Nós não queremos ser achados no último dia, a qual o Senhor vai olhar para nós e dizer: eu não te conheço. Ah, Jesus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para nós voltarmos para Ti de todo o nosso coração. De nós perseverarmos no lugar de oração. De nós entendermos que o lugar de oração não é o fim da relação, mas apenas um lugar mais íntimo do que o outro. Ah, Jesus, nos perdoa. Nos perdoa por nós exercermos um amor para Ti, na verdade um amor verbalizado. Nos perdoa por termos amado mais o nosso trabalho, mais a nossa família do que o Senhor. Nos perdoa. Nós te pedimos nessa noite, Jesus. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha,
Que o Senhor venha morar neste lugar.